Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos comparar mais dois modelos de geladeiras da linha Evolution da Samsung, que são esses modelos que estão aqui comigo. À minha direita, o modelo RT38 e à minha esquerda, a RT42. E considerando toda a linha Evolution, podemos dizer que a RT38 é o modelo mais de entrada e a RT42 o modelo mais intermediário. No entanto, como vocês devem ter notado, elas são extremamente parecidas. E é esse o objetivo do nosso comparativo, apresentar as semelhanças e diferenças, que por sinal as diferenças são bem poucas. Espero que esse vídeo ajude especialmente as pessoas que estão em dúvida entre esses dois modelos e que ainda não sabem qual das duas vai ser o melhor custo-benefício para você. Por isso, assista o vídeo até o final. Mas antes, quem puder já iniciar o vídeo clicando no gostei e se inscrevendo no canal, a gente agradece muito, pois essa é uma forma simples de apoiar o nosso trabalho aqui no YouTube. E vamos começar nosso comparativo falando do design e construção. E como a gente já consegue notar, a parte externa é exatamente a mesma, não temos nenhuma diferença nesse quesito. E os dois modelos seguem um estilo mais minimalista, que é a proposta dessa linha Evolution. E aqui na parte da porta, ela é em aço inox, e aqui na lateral ele é um metal com uma textura que imita uma espécie de couro. E essa união desses dois acabamentos trouxe um toque bem moderno e sofisticado. E essas nossas duas unidades é na cor Black Inox, mas também tem outras opções de cores, como a Inox, e no caso da RT42, ela tem mais uma opção de cor que é na cor bege. No geral, a construção está muito boa nos dois modelos. O único ponto que poderia ser melhor é o acabamento da porta, que não tem uma pintura muito resistente e descasca com facilidade. E na parte traseira, elas seguem o mesmo visual, com apenas uma abertura na parte de baixo, onde fica o compressor. E nos dois modelos, o comprimento do cabo é de 1,5 m e elas também possuem rodinhas na parte de trás para facilitar a movimentação. Em termos de capacidade, a RT42 tem mais volume e ela possui 411 litros no total, e a RT38 possui 391 litros. No entanto, o freezer nos dois modelos possuem exatamente a mesma capacidade, de 97 litros. Então essa diferença de litragem é apenas na parte do refrigerador, que no caso da RT42 tem 314 litros e o da RT38 tem 294 litros, uma diferença de apenas 20 litros a mais. As dimensões delas são bem parecidas. A RT42 é um pouco mais alta e pesada. Na frente ela tem 1,78 m e na parte de trás 1,76 m e pesa 62 kg. Já a RT38 na frente tem 1,71 m e atrás 1,69 m, pesando 60 kg. De largura, os dois modelos têm 70 cm por 67,2 cm de profundidade. Agora vamos ver como está a disposição na parte interna de ambos os modelos. Começando pelo refrigerador, já notamos que são poucas diferenças. A RT42 vem com um compartimento do extra frio, enquanto a RT38 vem apenas com uma prateleira de vidro. No entanto, curiosamente, quando a gente analisa bem a região, a gente consegue perceber que a RT38 tem todos os encaixes necessários para receber esse compartimento do extra frio. Porém, por algum motivo, a marca resolveu não colocar esse compartimento. E uma outra diferença é que a RT42 vem com uma gaveta multiuso e ela é muito útil para acomodar itens menores. E além desses dois compartimentos extras que a RT42 possui, ela também tem um pouco mais de espaço entre as prateleiras de vidro e na porta, como vocês estão vendo nas imagens. E o tamanho do gavetão de frutas e legumes é o mesmo, assim como a disposição dos compartimentos de porta, que cabe tranquilamente garrafas de 2 litros e nos dois compartimentos menores é possível ajustar a altura. E o porta-ovos também é o mesmo e tem a capacidade para até uma dúzia de ovos. E na parte do freezer a gente não conta com nenhuma diferença, são 97 litros como a gente já falou anteriormente. E para vocês terem uma noção real do espaço interno, de altura ela tem 45 cm por 27 cm de profundidade e 56 cm de largura. Eu vou aproveitar e fazer um teste prático para vocês terem uma noção melhor do espaço no freezer dos dois modelos. Então vamos abrir aqui primeiro a RT38 e a gente já pode observar que ela possui duas regulagens de altura dessa prateleira. Tem o primeiro nível e o segundo nível. Vamos manter a prateleira nesse primeiro nível e agora eu vou pegar uma garrafa de 2 litros de refrigerante, vou estar colocando aqui e vou fechar. A gente pode observar que a porta não vai estar fechando completamente, porque a ponta da garrafa fica pegando aqui nesse compartimento da porta. Então, a gente vai subir um nível, aqui a prateleira, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui, e vou colocar a garrafa aqui em cima. Agora sim, a porta vai estar fechando completamente, tá? Como a gente pode ver,
porque daí com a prateleira no segundo nível, a ponta da garrafa ela fica acima do compartimento aqui da porta e aí a gente consegue fechar com tranquilidade. Se você não quiser botar nesse segundo nível, basta você estar colocando a garrafa de lado, que aí vai estar fechando a porta normalmente. Isso também acontece no modelo RT42, tá? Com as dimensões dos dois freezers são exatamente as mesmas, isso também ocorre. Se a gente coloca a garrafa aqui, ela vai bater nesse compartimento da porta e não vai fechar totalmente. E se a gente colocar no segundo nível, ela vai fechar. E um outro detalhe, já que a gente está falando dos freezer, que é legal de mencionar, e vocês já viram, é o Ice Maker. Isso aqui serve para a gente estar fazendo o gelo. Aqui na parte de cima a gente tem duas formas e aqui fica a gaveta. Após o gelo pronto, né? Só a gente girar, o gelo vai cair aqui embaixo e ficar armazenado. E esse acessório acompanha nos dois modelos. Então é um ponto legal aí de estar mencionando também para vocês. E sobre o painel digital, ele é o mesmo nos dois modelos. Ele é interno e fica do lado direito do refrigerador. E por ele é possível realizar os principais comandos de ajuste de temperatura do refrigerador e também ativar a função especial Power Cool. Já no freezer, pelo que a gente entendeu, não é possível ajustar a temperatura dele, mas é possível controlar o fluxo de ar no seletor que fica no fundo do freezer. E já vou até aproveitar e mostrar para vocês o que a gente entendeu de como que funciona esse ajuste no freezer, até para quem ficou com dúvidas. E quando a gente mantém o seletor no meio, o fluxo de ar ele fica equilibrado em ambas as partes da geladeira, tanto na parte do freezer quanto na parte de baixo do refrigerador. Agora, ao deslocar para a direita, o fluxo de ar aumenta no freezer e diminui no refrigerador. E ao deslocar para a esquerda, acontece o inverso. O fluxo de ar diminui no freezer e aumenta no refrigerador. E na parte da porta tem uma etiqueta fixada com algumas recomendações de ajuste de temperatura conforme a estação do ano. Por exemplo, no verão, como o clima é mais quente, acima de 35 graus, é recomendado que o seletor do freezer fique mais para a esquerda e a temperatura do refrigerador fique em 1 grau. Já em um clima mais normal, o seletor pode ficar no meio e o refrigerador configurado em 2 graus. Agora, quando a estação estiver no inverno com clima mais frio, abaixo ali dos 11 graus, a gente pode deslocar o seletor do freezer todo para a direita e o refrigerador pode configurar em 2 graus. E é válido mencionar que essa lógica serve para esses dois modelos, RT38 e RT42, e também para o modelo RT53, que completa essa linha Evolution da Samsung. E agora a gente vai estar falando sobre o desempenho de refrigeração em ambos os modelos. E a gente fez alguns testes e elas não são 100% iguais. No refrigerador, ambas atingem temperaturas de 1 a 7 graus e contam com a função Power Cool para otimizar a refrigeração para os momentos em que a geladeira estiver bem cheia. E para medir o desempenho nos dois modelos, a gente fez um teste prático para ver se o compartimento do Extra Frio da RT42 faz tanta diferença. E realmente faz. Em 3 horas, uma garrafa de 500 ml atingiu 0,2 graus nesse compartimento. E já na RT38, na prateleira mais alta, nessa mesma garrafa ela atingiu 7,3 graus. E nesse teste a diferença foi bem grande, porque o compartimento do Extra Frio ele é fechado e consegue concentrar o frio nessa região. E um outro teste que a gente fez foi colocar uma garrafa de 2 litros na última prateleira da porta, durante um período de 3 horas. Na RT42 a garrafa atingiu 11,6 graus e na RT38 atingiu 13,7 graus. Já nesse último teste, a diferença não foi tanta, mas ainda assim a RT42 se saiu um pouco melhor. E vale mencionar que usamos a água em uma temperatura ambiente de 24,8 graus em todos os testes. Agora, com relação ao desempenho do freezer, já achamos que foi o mesmo nos dois modelos. No freezer não é possível definir quantos graus a gente quer, e fica mais difícil de saber a temperatura atual. Mas na etiqueta do Imetro consta que ele atinge 18 graus negativos, então a gente vai considerar esse valor como referência. Mas de qualquer forma, isso não prejudica em nada o desempenho, muito pelo contrário, o congelamento ele é ótimo e os dois modelos mandam muito bem nessa questão. E para avaliar o congelamento, a gente também realizou alguns testes. No entanto, os resultados foram iguais nos dois modelos. E conforme vocês estão vendo nas imagens, em cada geladeira a gente colocou uma garrafa de 2 litros e uma de 500 ml, e além de abastecer as formas de gelo com água. E após 3 horas, todas as garrafas bateram 0,8 graus negativos e já começaram a congelar. E o gelo também ficou pronto nesse mesmo tempo. E vale lembrar que vocês não precisam se preocupar com acúmulo de gelo dentro do freezer, porque os dois modelos são frost free. E com relação às tecnologias, a RT38 e 42 são bem completas e contam com os mesmos recursos.
Ambas possuem Wi-Fi para se conectar ao aplicativo SmartThings, são bivolt para que você não precise se preocupar com voltagens e além de ser mais resistente a picos de energia. E ainda conta com um compressor do tipo inverter que consome menos energia, mais silencioso e possui 20 anos de garantia. E aproveitando que eu falei sobre o consumo de energia, até nisso os dois modelos são bem parecidos. A RT42 consome 36 kWh por mês, e o que aqui na minha região ficaria em torno de R$ 22. Já a RT38 consome 35,5 kWh por mês, que seria aproximadamente R$ 21. E é importante ressaltar que esses valores são baseados na tarifa de energia aqui da minha região, que está custando 61 centavos por kWh. E por isso eu oriento vocês a conferir o quanto é cobrado de tarifa na sua região para saber os custos com mais precisão. E com relação ao ruído, os dois modelos são bem silenciosas. E durante os nossos testes, elas até pareciam que estavam desligadas, porque realmente o ruído é muito baixo. Agora, considerando o fator preço, aí elas já não são tão parecidas assim. Considerando a cor inox, a RT42 está saindo na faixa de R$ 4.400 e a RT38 na faixa de R$ 3.600 no site oficial da fabricante. Considerando a diferença de R$ 820, a RT38 fica com um custo-benefício melhor. No entanto, tem uma forma de você conseguir um preço muito melhor, que é participando do nosso grupo de ofertas exclusivo aqui do canal, pois a RT38 e 42 tem aparecido frequentemente em promoção e além também de você receber várias outras ofertas de outros produtos interessantes. E para participar, basta escanear o QR Code que está passando aqui na tela ou então clicando no link que vai estar aqui no campo de descrição ou comentário fixado neste vídeo. E para quem já se decidiu e quer comprar agora a sua geladeira, aqui na descrição também vai estar o link de algumas lojas confiáveis e com bom preço para você realizar a compra. Mas então, pessoal, depois de todas as questões que a gente abordou nesse comparativo, é evidente que a RT38 e 42 são bem parecidas em termos de visual, construção, tecnologia e também desempenho. E as principais diferenças a gente conseguiu perceber que a RT42 possui gaveta extra frio, um compartimento extra para guardar itens menores e o refrigerador é 20 litros maior. E além do desempenho do refrigerador ser um pouco melhor. No entanto, durante o uso no dia a dia é algo que não vai fazer tanta diferença assim. Por isso, eu levaria em conta apenas 2 pontos para tomar a decisão em qual dos dois modelos escolher, que é as dimensões e o preço. De forma geral, eu indicaria a RT42 para cozinhas que tenham um pouco mais de espaço, pois em casos de móveis embutidos, é necessário ter pelo menos 1,76 m de altura, mais uns 5 centímetros de folga nas laterais. E a RT38 se a sua cozinha não for tão grande e também não tiver as dimensões para caber a RT42. E também, para quem busca uma geladeira mais compacta, nesse caso eu escolheria a RT38. Além também que esse modelo é o mais barato da linha Evolution, por isso ele se torna um ótimo custo-benefício. E por hoje a gente vai ficando por aqui, pessoal. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até o final. Se curtiu esse comparativo, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho para não perder os próximos vídeos. E também conte pra gente aqui nos comentários qual desses dois modelos você curtiu mais. Muito obrigado e até a próxima!